Eu sou o Rodrigo Irano Medeiros, sou perito criminal, doutor em Química Forense e estou aqui falando do POPSEG um pouco para os operadores de segurança pública. Esse projeto, então, é encabeçado pela Gerência de Ensino à Distância, que é uma gerência da Superintendência da Academia Estadual de Segurança Pública, a SAESC. O POPSEG é um importante projeto da segurança pública do estado de Goiás, inovador no Brasil. Esse projeto, financiado pela Senasp, veio a trazer para Goiás um grande avanço na área de segurança pública, principalmente porque integra as ações da segurança pública nas suas 4 forças, que mostramos aqui: a Polícia Militar do Estado de Goiás, a Polícia Técnico-Científica, onde sou perito criminal e gerente de ensino da Polícia Técnica, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil. Essas 4 forças atuam nos locais de crime. O POPSEG veio a trazer as instruções para que estas forças atuem de forma integrada e que cada um saiba o papel um do outro, para que nenhum avance no trabalho do outro e para que cada um preserve muito bem a cena e o local de crime para a finalização com a perícia criminal. O projeto visa mostrar aos servidores da segurança pública, ou seja, aos operadores da segurança pública, tudo o que eles têm que fazer em 3 frentes principais relacionadas à criminalidade atual. São elas: ações contra os crimes contra a vida, ações contra crime ao meio ambiente e ações aos crimes de trânsito. Nessas frentes, 3 frentes principais que abrangem muitos crimes da ordem atual, cada operador de segurança pública tem o seu papel. Desde que o comunicante, seja ele uma pessoa da comunidade, que observa desde uma simples queimada e ele vai fazer uma ligação ao operador de segurança pública, cada um, após essa comunicação do fato, vai ter o seu papel muito definido nesse POPSEG. O POPSEG, então, é um manual e um projeto que gera cursos à distância. Estamos hoje aqui num telecentro, e hoje são muitos telecentros espalhados por todas as regionais da segurança pública distribuídas no estado, principalmente nas regionais da Polícia Militar, também da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiro Militar e próximos a esse também as unidades de Polícia Técnico-Científica. Então, os seus servidores em menor número se deslocam para os centros que ficam na academia da Polícia Militar, ou do Corpo de Bombeiro Militar, ou da Polícia Civil. Essas ações são bem descritas de forma que o policial ou o bombeiro militar atue de forma padronizada, ou seja, a mesma ação que o servidor da segurança pública da capital executa num crime de trânsito, seja ele com vítima fatal ou não, o operador de segurança pública lá no interior, seja ele de Quirinópolis, Rio Verde, Jataí, Catalão, Goiás, em qualquer uma das cidades do interior de Goiás, o operador de segurança pública vai atuar da mesma forma. Este manual, então, foi gerado em 2 formas: uma forma impressa e uma forma digitalizada. Goiás, então, criou uma plataforma muito semelhante à plataforma da Senasp, do ensino à distância. O operador, então, de segurança pública não precisa, todas as vezes, então, para executar cursos, se deslocar da sua regional para a capital. Por exemplo, a Academia da Polícia Militar, onde fica a sede do Gerência do Ensino à Distância, fica na capital, mas o operador de segurança pública da Polícia Militar, ou seja, um soldado, um cabo, sargento, tenente, oficial,
policiais e tal, ele pode executar o seu curso na sua própria regional ou até mesmo na sua casa. O curso então tem um autocontrole para verificar o tempo que a pessoa fica dedicada ao curso, o tempo de leitura, a execução dos exercícios. Todas essas questões então são avaliadas por tutores da gerência de ensino à distância, que são profissionais previamente capacitados para instruir os novos alunos no ensino à distância do POPSEG. Então o POPSEG, repetindo e ressaltando, atua em 3 frentes principais e crimes importantes, tais como crime contra a vida, e que envolve toda a maior parte dos crimes, desde o tráfico de drogas, ele culmina no final à execução, à morte, ao suicídio. Então todos os crimes envolvidos com crimes contra a vida, seja ele lesão corporal grave, seja ele óbito, por homicídio, por suicídio, por acidente, então o operador de segurança pública vai ter um mínimo de condições descritas no POPSEG, neste manual, para ele executar, de forma que todo profissional, seja ele o policial militar que chega no local do crime, após a comunicação do fato, vamos supor um exemplo, um crime contra a vida em que houve um homicídio de um jovem numa rua distante e escura. Feito o comunicado do fato, a polícia militar, por exemplo, chega no local do crime, averigua o local, vê as condições, observa se não tem então pessoas suspeitas na região, e aí então vai proceder o isolamento e a preservação do local do crime e as suas ações previstas nos seus manuais próprios, da própria instituição. Hoje a Polícia Militar também tem um enorme POP em que cada uma das suas ações são muito bem descritas. Cada ação do policial militar, então, é previamente treinada na academia da Polícia Militar. E aí ele vai numa ação desde o deslocamento da viatura, desde o estacionamento da viatura, a saída do veículo, a abordagem às pessoas ali presentes. Tudo isso, então, está no seu POP. Além do POP da instituição, então foi gerado o POPSEG nestas 3 áreas. E estas 3 áreas, então, possuem cursos à distância, em que o servidor, o operador de segurança pública, pode de seu próprio computador ou de um computador do telecentro, executar em ambiente de sala de aula, executar os cursos à distância. Então o policial militar que isolou e preservou o local de crime, logo vai receber a autoridade policial. A autoridade policial, o delegado, acompanhado de seus agentes, às vezes do escrivão, e esse então, policial civil, requisitará a perícia oficial. A perícia oficial, então, dirigida pelo perito criminal, se encaminhará desde o Instituto de Criminalística ou de um núcleo regional de polícia técnico-científica, como nós temos no interior. Esse perito, então, se encaminhará para o local e lá chegando, em primeiro procedimento, o que ele verificará será o isolamento e a preservação do local do crime. Se todas as condições que o fato ocorreu estão ali, permitindo que ele averigue os vestígios e descubra e determine, num laudo pericial, a materialidade do fato. Como o crime ocorreu? Essa é a pergunta que o perito principalmente tem que responder. Como ocorreu? Onde ocorreu? Quem foi morto? Quem ocasionou a morte? Todas essas são perguntas que o perito, a partir dos vestígios previamente isolados, previamente preservados numa cena de local de crime, então com esses vestígios o perito criminal elaborará o seu laudo pericial, tentando construir então a materialidade do fato, que é como o crime ocorreu, onde, quem foi a óbito no crime contra a vida, ou a lesão corporal foi em quem, e acompanhado dos laudos posteriores do médico legista, determinará como foi a morte, o que ocasionou a morte,
que instrumento. Então isso são condições que só se concretizam com uma preservação e um perfeito isolamento do local de crime. Desde um celular esquecido no local de crime, ele deve ser preservado, porque neste celular, seja ele da vítima ou do agressor, pode ter ali um fragmento de uma impressão digital. E com esse fragmento é bem possível que seja identificado simplesmente talvez só a vítima, ou numa agressão, a vítima pode ter jogado o celular contra o agressor e ele, ao se defender, segurou o celular e jogou fora. Ali então ficou suas impressões digitais. Um local bem preservado preserva, por exemplo, um simples toco de cigarro, onde se pode determinar o DNA do agressor. Olha, por exemplo, o POPSEG, então, ele também determina ações em crimes contra o meio ambiente. Vamos dar outro exemplo, então. Vamos supor que um caminhão, ao se acidentar numa rodovia, seja essa rodovia qualquer, este local deverá ser, então, isolado. Vamos supor que esse caminhão transporta uma carga perigosa. Quem será chamado, então? Após a comunicação após o comunicante efetuar a informação do acidente, a Polícia Militar Rodoviária ou a Polícia Rodoviária Federal executará ações para preservação e isolamento do local de crime. Tratando-se de uma carga perigosa, o Corpo de Bombeiro Militar será chamado para identificar essa carga e identificar as demais ações para a preservação do local de crime, mas não só isso, mas para a preservação das pessoas que ali próximas estão. E preservação principalmente também do meio ambiente. Se tratando de uma carga perigosa, corrosiva, venenosa, ela não pode atingir os mananciais. Normalmente, as rodovias ficam muito próximas aos córregos, em quase toda a sua extensão. Então, numa descida, numa subida, como é muito comum um caminhão se acidentar numa descida, numa subida, esse material, seja ele sólido ou líquido, pode ser encaminhado pelas chuvas aos córregos, contaminando as fontes de abastecimento de água públicas. O que isso determina? O bombeiro militar, então, estabelecerá as condições para que o local seja preservado e mantido aquela carga, ações também para transportar, retirar aquela carga, dependendo da periculosidade que esta carga apresentar. Observe que, após esse fato, a Polícia Civil também realizará a requisição da perícia. O perito, então, se encaminhará ao local para dois fatos. Avaliar o crime de trânsito. Em que condições aconteceu o crime? Ou em que condições aconteceu o acidente? A dinâmica do acidente será estabelecida ali pelo perito criminal. Além disso, se houve danos ao meio ambiente, o perito criminal então avaliará os seus danos, coletará os vestígios para a construção de um laudo pericial. E esse laudo pericial então mostrará às autoridades, Ministério Público, ao delegado, à Justiça, o que realmente aconteceu. Houve dano ao meio ambiente? É necessário então que a empresa que provocou o dano, responsável pela carga, pelo transporte, o causador do acidente, reponha algum dano ao meio ambiente. Então, os órgãos do meio ambiente vão também avaliar essa condição e a Justiça determinará as reposições ou reflorestamento ou retirada daquela carga que contaminou o solo, aí o solo deverá ser retirado. Tudo isso então será definido após a emissão e avaliação do laudo pericial produzido pela perícia criminal. Além do crime contra
a vida e do crime contra o meio ambiente, temos também os crimes de trânsito, principalmente nas rodovias e nas regiões de grande fluxo de veículos, nas regiões metropolitanas ou cidades com alta densidade demográfica. Esses locais ocorrem muitos crimes também que envolvem vítimas fatais. Como abordar essa situação? Observem e avaliem que, num local deste, a comoção popular ela está presente. Logo, vários curiosos vão querer visualizar a cena que ocorreu com a morte de alguém. Jovens, adultos, crianças, pessoas mais velhas, qualquer pessoa tem a curiosidade de se aproximar do veículo e observar o que ali tem acontecido. Esses locais, então, após a comunicação do fato, também devem ser isolados e preservados. Nos crimes de trânsito em que há vítima fatal, apesar da grande comoção da vítima estar ali dentro do veículo, a dinâmica do fato deve ser avaliada do ponto de vista também do veículo, não só do corpo. Então, uma grande região deve ser isolada e o POP-SEG traz informações para que o policial militar que esteja ali e que chegou primeiro no local, isole toda a região onde tem vestígios do fato, principalmente para manter as condições em que o crime ocorreu e visualização das marcas de frenagem do veículo, sinais que porventura mostrem ao perito criminal, na sua análise padronizada também, que é a perícia criminal de local de crime de trânsito, observe como houve a dinâmica daquele acidente. Vamos supor que ele envolva dois veículos. De onde os dois veículos vieram? Para onde iriam? Por onde estavam passando? Como ocorreu essa marca de frenagem? A que velocidade estavam os veículos? Essa velocidade é apropriada para o local? Tudo isso são vestígios e são análises periciais realizadas a partir dos vestígios. É muito importante também o isolamento de uma região um pouco maior. Por quê? Várias foram ocorrências em que a região não ficou totalmente isolada e ocorreu um segundo acidente devido ao primeiro. Pessoas próximas, a comoção popular atrapalha o trânsito em todas as vias próximas ao acidente. E uma simples pessoa na rua pode então ser atropelada por um veículo que vem trafegando normalmente, dentro da velocidade da via, e que não foi informado ou não visualizou prontamente e a uma distância boa aquele sinal de que ali naquela região existia um local onde havia um acidente que estava sendo periciado. Então esse local deve ser muito bem isolado, o local de crime de trânsito. Lembro-me que na região metropolitana de Goiânia, há um perito avaliando um local de crime, a região não estava isolada tão perfeitamente e um caminhão veio e amassou o carro da frente, o abaúando todo e o levando para a traseira de outro caminhão já parado aguardando, vamos dizer assim, aguardando os términos da avaliação do local de crime de trânsito. Então, toda essa região, todas essas normas e ações padronizadas estão descritas no POP-SEG, que é o procedimento operacional padrão da segurança pública. Repetindo, POP-SEG, procedimento operacional padrão da segurança pública, um projeto inovador do Estado de Goiás e que abrange todas as ações envolvendo a Polícia Militar, a Polícia Técnico-Científica, o Corpo de Bombeiro Militar e a Polícia Civil, que no final, a partir dos laudos periciais, a partir das avaliações e investigações, realiza então a montagem do seu inquérito policial e aí submete ele à justiça. Para a real aplicação da justiça, é necessário então que cada um dessas forças, dos operadores de segurança pública, trabalhem de forma séria, competente
e eficiente. É isso que o POPSEG então busca. Boa aula a todos que participam então do POPSEG.